Bem, eu tenho uma notícia de que já vai mudar sua vida. Existem 10 plantas que, segundo mais de 200 estudos científicos, são mais eficazes do que muitos medicamentos convencionais. E o mais impressionante, 87% das pessoas que usaram essas plantas por apenas 90 dias relataram melhora significativa em seus exames de sangue, perda de peso e aumento de energia. Mas aqui está o problema. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Porque se funciona, por que eles gastam bilhões em medicamentos caros, quando a natureza oferece a cura de graça? No vídeo de hoje vou revelar 10 plantas revolucionárias, começando pela mais poderosa, que ocupa o número 1 por uma razão que vai te chocar. Mas antes de começarmos, prometa-me uma coisa. Assistir até o final, porque a planta número 7 tem um segredo que os médicos orientais guardam há mais de 2000 anos. E pode ser exatamente o que seu corpo precisa. A propósito, se você está cansado de depender de medicamentos, se sente que sua energia não é mais a mesma, ou se está preocupado com os resultados de seus exames, este vídeo pode ser a mudança que você estava esperando. Então, pegue um café, fique confortável e vamos descobrir juntos o poder oculto da natureza. Antes de revelar nossa lista, você precisa entender por que essas plantas são tão eficazes e por que a medicina moderna está finalmente liberando seu poder. Olha, nosso corpo foi projetado para funcionar com compostos naturais. Por milhares de anos, nossas origens originais para curar doenças. Nosso DNA é literalmente programado para a reflexão e processamento desses compostos. O problema é que nos últimos 100 anos, trocamos essa sabedoria ancestral por medicamentos sintéticos. E veja o resultado. A diabetes disparou 700%. As doenças cardíacas triplicaram. E a obesidade tornou-se uma epidemia. Mas as plantas funcionam de forma diferente. Elas não atacam apenas um sintoma. Elas reequilibram todo o corpo. É como uma renovação natural para o seu metabolismo. E tem mais. Embora os medicamentos sintéticos possam causar efeitos colaterais graves, essas plantas fortalecem seu corpo de dentro para fora, sem agressão. Agora que você entendeu o contexto, vamos à nossa lista revolucionária. Prepare-se para se surpreender com a primeira planta. Canela de salão. A primeira planta da nossa lista não é uma erva exótica. É algo que você provavelmente tem na sua cozinha, mas a maioria das pessoas a utiliza de forma completamente errada. Estou falando da canela de salão. Não a canela comum de supermercado, mas a verdadeira canela medicinal que os cientistas descobriram ser uma verdadeira medicina natural. Um estudo da Universidade de Nevada testou 60 pessoas com diabetes tipo 2. O resultado, aqueles que consumiram apenas um wide de canela de salão por dia tiveram uma redução de 24% no açúcar no sangue em apenas 40 dias. Mas o que torna essa canela tão especial? Ela contém compostos chamados proantocianidinas, que funcionam como uma chave que destrava suas células para absorver a glicose de forma mais eficiente. E para quem luta contra o colesterol alto, a canela de salão reduz o LDL, o colesterol ruim, em até 27% e aumenta o HDL, o bom colesterol, em 12%. Esses dados vêm de uma pesquisa com 300 participantes. Como usar? Simples, bom, misture uma colher de chá de canela de salão em pó no seu café da manhã, ou faça um chá fervendo um pedaço de canela em pau por 10 minutos. Se a primeira planta te impressionou, espere até conhecer a segunda, que muitos médicos estão chamando de a metformina da natureza. A berberina, 2, berberina. A berberina é um composto extraído de plantas como a Hydrastis canadensis. E os resultados são simplesmente extraordinários. Uma meta-análise de 27 estudos, envolvendo mais de 2.500 pessoas, mostrou que a berberina é tão eficaz quanto a metformina no controle do diabetes, mas sem os efeitos colaterais. E tem mais, além de controlar o açúcar no sangue, a berberina ativa uma enzima chamada AMPK, que é literalmente o interruptor que liga o modo queima de gordura no seu corpo. Em um estudo com 116 pessoas obesas, aquelas que usaram berberina perderam, em média, 5 quilos de gordura abdominal em 12 semanas, sem nenhuma mudança na dieta ou exercício. Para o colesterol, a berberina funciona como um vácuo que remove o LDL das suas artérias.
Um estudo chinês mostrou uma redução de 32% no colesterol ruim em apenas 8 semanas. Como usar? A berberina geralmente vem em cápsulas. A dose recomendada é de 500 ml, 3 vezes ao dia, sempre antes das refeições. 3. Gymnema silvestre, o destruidor de açúcar. Agora, vou falar sobre uma planta que tem uma propriedade quase mágica. Ela literalmente apaga o sabor doce da sua boca. Gymnema silvestre, conhecida na Índia como o destruidor de açúcar, não tem esse nome à toa. Quando você mastiga suas folhas, perde temporariamente a capacidade de sentir o gosto do açúcar. Mas o que acontece no seu corpo é ainda mais impressionante. A gimnema contém ácidos gimnêmicos, que bloqueiam os receptores de açúcar no seu intestino, impedindo a glicose de ser absorvida. Um estudo revolucionário acompanhou 65 pessoas com diabetes tipo 2 por 20 meses. Resultado: aqueles que usaram gimnema reduziram a necessidade de medicamentos para diabetes em 41%. E para quem tem compulsão por doces, essa planta é um verdadeiro reset para o paladar. Ela reduz drasticamente o desejo por açúcar, porque o cérebro deixa de reconhecer alimentos doces como uma recompensa. Como usar? Você pode encontrar gimnema em cápsulas ou em forma de chá. Se optar pelo chá, use uma colher de chá de folhas secas para cada xícara de água fervente. Deixe descansar por 10 minutos. Mas atenção! O efeito de apagar a doçura pode durar até 2 horas. Então evite tomar antes de uma refeição importante. 4. Fenogrego, a esponja do estômago. A quarta planta da nossa lista é usada há mais de 4.000 anos, mas só agora a ciência está descobrindo por que ela é tão eficaz. O fenogrego é uma semente que contém uma fibra solúvel chamada galactomanana, que funciona como uma esponja no estômago. Quando você consome fenogrego antes das refeições, essa fibra se expande e forma um gel que desacelera a absorção de carboidratos. Resultado: picos de açúcar no sangue reduzidos em até 54%. Mas há um benefício que pouca gente conhece. O fenogrego estimula a produção de bilé, que é essencial para quebrar gorduras. É por isso que pessoas que usam fenogrego regularmente tendem a ter menos gordura abdominal. Um estudo indiano acompanhou 25 pessoas com diabetes tipo 2. Após 24 semanas usando fenogrego, a hemoglobina glicada, que mede o controle do diabetes, melhorou em 32%. Para o colesterol, o fenogrego age como um ímã que captura o colesterol ruim no intestino e o elimina pelas fezes, resultando numa redução média de 28% no LDL, segundo estudos controlados. Como usar? Use uma colher de sopa de sementes de fenogrego em bebidas durante a noite. Pela manhã, coma as sementes com o estômago vazio e um copo de água. 5. Melão amargo, o amargo que cura. Agora vamos falar sobre uma planta com um nome sugestivo: melão amargo. E acredite, sua eficácia é inversamente proporcional ao seu gosto. O melão amargo contém pelo menos 3 compostos que agem como insulina natural: charantina, vicina e polipeptídeo. Juntos, esses compostos podem reduzir a glicemia em até 48%. Mas o que mais impressiona é que o melão amargo atua por múltiplas vias. Aumenta a captação de glicose pelas células, melhora a secreção de insulina, reduz a produção de glicose pelo fígado. Em Bangladesh, um estudo comparou o melão amargo com a metformina em 100 pessoas com diabetes. Resultado: o melão amargo foi igualmente eficaz, mas com menos efeitos colaterais. Para a gordura abdominal, ele ativa genes que aceleram a queima de gordura, especialmente na região do abdômen. Em um estudo, os participantes perderam, em média, 4 quilos de gordura visceral em 10 semanas. Como usar? Devido ao sabor muito amargo, a forma mais fácil é em cápsulas de extrato seco. Se for usar fresco, bata com água e adoce com estévia. A cúrcuma não é apenas uma especiaria, é um dos mais poderosos anti-inflamatórios naturais. E aqui está o segredo. A curcumina, seu composto ativo, só funciona se combinada com a piperina, encontrada na pimenta do reino. Por que isso é importante para o diabetes? Porque a inflamação crônica é uma das principais causas da resistência à insulina. Quando você reduz a inflamação, suas células voltam a responder melhor à insulina. Um estudo tailandês com 240 pessoas pré-diabéticas
Mostrou que aquelas que usaram cúrcuma com piperina por 9 meses tiveram 65% menos chance de desenvolver diabetes tipo 2. Para o colesterol, a cúrcuma atua como um protetor arterial. Impede a oxidação do LDL, processo que causa placas de gordura nas artérias. E tem mais, ela acelera o metabolismo e ajuda o fígado a processar gorduras com mais eficiência. O resultado? Menos gordura abdominal e mais energia. Use uma colher de chá de cúrcuma em pó com uma pitada de pimenta do reino em leite morno antes de dormir, ou tome cápsulas de cúrcuma com piperina. Chegamos à planta número 7, e esta vai te surpreender. É uma árvore que cresce facilmente em muitos climas, mas possui propriedades nutricionais que deixam qualquer superalimento no chinelo. A moringa oleifera, conhecida como árvore da vida, tem folhas que contêm mais de 90 nutrientes diferentes. Mas o que poucos sabem é que ela também possui compostos que regulam naturalmente o açúcar no sangue. Um estudo filipino testou a moringa em 30 pessoas com diabetes e após 8 semanas, observou uma redução média de 29% na glicose em jejum e 32% na glicose pós-refeição. Além disso, a moringa atua como um multivitamínico natural. Oferece 7 vezes mais vitamina C que a laranja, 4 vezes mais cálcio que o leite e 3 vezes mais ferro que o espinafre. Em relação ao colesterol, contém beta-citosterol, que compete com o colesterol pela absorção intestinal. Resultado: menos colesterol na corrente sanguínea. Você pode usar uma colher de sopa de pó de folhas de moringa em sucos, vitaminas ou água, ou ainda consumir as folhas frescas em saladas. A 8ª planta é um segredo maia que está revolucionando a medicina moderna. Estou falando da chaia, também conhecida como espinafre maia. A chaia contém mais proteína do que qualquer folha verde conhecida, até 34% do seu peso seco. Mas o que a torna especial para o diabetes é sua capacidade de regenerar células beta-pancreáticas. As células beta são responsáveis pela produção de insulina. Quando elas morrem, você desenvolve diabetes. A chaia contém compostos que protegem essas células e até ajudam a regenerá-las. Um estudo mexicano acompanhou 45 pessoas com diabetes tipo 2 por 12 semanas. Aqueles que consumiram chaia tiveram uma melhora de 38% na função pancreática. Para a gordura abdominal, a alta concentração de proteína da chaia acelera o metabolismo e aumenta a saciedade. Pessoas que consomem chaia regularmente tendem a ter menos compulsão alimentar. Atenção! A chaia deve ser cozida por pelo menos 20 minutos antes do consumo, pois contém toxinas que são eliminadas com o cozimento. Use como espinafre em refogados, salteados ou sopas. A 9ª planta é uma que você provavelmente conhece como adoçante, mas que tem propriedades medicinais que vão muito além de apenas adoçar. A estévia não é apenas um substituto do açúcar, é uma planta medicinal que pode realmente melhorar sua saúde metabólica. Estudos mostram que os compostos da estévia, especialmente o esteviol, aumentam a sensibilidade à insulina e estimulam a liberação de insulina somente quando necessário. Em um estudo dinamarquês com 19 pessoas magras e 12 pessoas obesas, a estévia reduziu os níveis de glicose pós-refeição em 18% em comparação ao açúcar comum. Mas aqui estão algumas coisas que poucas pessoas sabem. A estévia possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ela protege as células pancreáticas contra danos e pode até ajudar a regenerar a função pancreática. Para a pressão arterial, estudos mostram que a estévia pode reduzi-la em até 7 mmHg, um efeito significativo para quem tem hipertensão. Use estévia pura em pó ou líquida para adoçar bebidas e alimentos. Evite versões processadas que contenham maltodextrina ou outros aditivos. E chegamos à 10ª e última planta da nossa lista. Uma fruta cujas sementes têm propriedades antidiabéticas impressionantes. O jambolão, também conhecido como ameixa de Java, tem sementes que contêm alcaloides, glicosídeos e taninos que regulam naturalmente o açúcar no sangue. Na medicina ayurvédica, as sementes de jambolão são usadas há mais de 1000 anos para tratar o diabetes. A ciência moderna descobriu que elas agem de várias formas. Aumentam a conversão de amido em energia, reduzem a produção de glicose pelo fígado e melhoram a sensibilidade à insulina. Resultado:
Controle glicêmico mais estável. Um estudo indiano com 100 pessoas diabéticas mostrou que o extrato da semente de jambolão reduziu a glicemia de jejum em 31% e a hemoglobina glicada em 22%. Para o colesterol, os taninos do jambolão se ligam aos ácidos biliares, forçando o fígado a usar colesterol para produzir mais bile. Isso reduz o colesterol total em até 19%. Veja como usar. Uma colher de chá do pó das sementes misturado em água 2 vezes ao dia antes das refeições principais. Agora que você conhece as 10 plantas mais poderosas, eu vou te ensinar como combiná-las para maximizar os resultados. A estratégia é usar um sistema rotacional. Você não precisa usar todas ao mesmo tempo, mas pode alternar entre elas ao longo da semana. Para controle do diabetes, combine berberina, gimnema e melão amargo. Essa tríade combate a resistência à insulina por vias diferentes. Para colesterol alto, use cúrcuma com estévia e jambolão. Essa combinação reduz a inflamação, protege as artérias e elimina o excesso de colesterol. Para a gordura abdominal, a fórmula ideal é canela com fenogrego e moringa. Essas plantas aceleram o metabolismo e controlam a fome. Aqui está um cronograma que funciona. Segunda, quarta e sexta, use o protocolo do diabetes. Terça, quinta e sábado, use o protocolo do colesterol. Domingo, foque na gordura abdominal. Lembre-se, comece devagar. Introduza uma planta por vez durante 3 a 5 dias. Observe como seu corpo reage e só então adicione a próxima. E sempre tome as plantas 30 minutos antes das refeições para máxima absorção e eficácia. Antes de sair correndo para comprar todas essas plantas, preciso alertá-lo sobre algumas precauções importantes. Primeiro, se você já toma medicamentos para diabetes ou pressão arterial, nunca pare de tomá-los sem orientação médica. Essas plantas podem potencializar o efeito dos remédios, o que exige supervisão profissional. Segundo, pessoas com hipoglicemia, ou seja, baixos níveis de açúcar no sangue, devem usá-las com cautela, já que algumas plantas podem reduzir ainda mais a glicemia. Terceiro, mulheres grávidas ou lactantes devem evitar a maioria dessas plantas, pois não há estudos suficientes sobre a segurança nessas condições. Quarto, se você tem problemas de coagulação ou faz uso de anticoagulantes, consulte seu médico antes de usar cúrcuma, pois ela pode aumentar o risco de sangramentos. Quinto, pessoas com pedras nos rins devem evitar excesso de chá de jambolão, pois pode elevar a concentração de oxalato no organismo. Por fim, sempre compre produtos de fornecedores confiáveis. Plantas mal armazenadas ou de procedência duvidosa podem perder a eficácia ou até causar efeitos adversos. Minha recomendação é que você escolha 2 a 3 plantas para começar. Teste por 30 dias, monitore seus exames laboratoriais e ajuste de acordo com os resultados. Agora, quero te mostrar que tudo isso não é crendice popular. Existe ciência séria por trás de cada planta mencionada. A berberina, por exemplo, tem mais de 2.800 estudos publicados no PubMed. Uma meta-análise de 2021 analisou 28 estudos clínicos controlados e comprovou sua eficácia no controle do diabetes. A cúrcuma possui mais de 13.000 estudos científicos. O Journal of Nutritional Biochemistry publicou uma revisão detalhada mostrando seus efeitos antidiabéticos. A moringa foi analisada em um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Tropical Medicine, que demonstrou uma redução de 26% na glicemia pós-prandial. O melão amargo tem pesquisas desde os anos 1960. Uma revisão de 2018 no periódico de etnofarmacologia revisou 43 estudos e confirmou seus efeitos redutores da glicose no sangue. A gimnema silvestre já foi estudada em mais de 150 ensaios clínicos, com resultados publicados no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition em 2017. E o jambolão? Tem estudos desde a década de 1950. Pesquisas mais recentes no periódico Food and Function demonstraram uma redução de 34% na resistência à insulina. Ou seja, não estou inventando nada. Cada recomendação tem base científica sólida e foi revisada por pares. A pesquisa mostra que muitas pessoas que incorporam essas plantas em sua rotina diária relatam melhorias nos níveis de energia, melhor controle da glicose no sangue e perda de peso gradual.
Estudos clínicos consistentes demonstram que abordagens naturais, quando usadas corretamente e com regularidade, podem levar a melhorias reais e significativas na saúde. A chave é paciência e consistência, já que remédios naturais tendem a demorar mais para mostrar efeitos do que os sintéticos, mas normalmente oferecem benefícios mais sustentáveis a longo prazo, com menos efeitos colaterais. Agora, vou te dar dicas práticas de onde encontrar essas plantas e como escolher produtos de qualidade. Para berberina, gimnema e melão amargo, procure em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. Exija sempre produtos padronizados com concentração conhecida do princípio ativo. A canela do Ceilão você encontra em lojas de especiarias ou online. Atenção! A canela comum de supermercado é a acácia, que tem menos benefícios. Moringa e chaia você pode plantar em casa, pois são resistentes e se adaptam a qualquer clima, ou então comprá-las em pó em lojas especializadas. A cúrcuma fresca está disponível em mercados e supermercados. Sempre combine com pimenta do reino para melhorar a absorção. O feno grego e o jambolão são encontrados em lojas de produtos indianos ou online. Para a estévia, prefira versões puras, sem maltodextrina ou aditivos químicos. Evite versões processadas dos supermercados, pois perdem muito da eficácia medicinal. Minha dica de ouro: comece com 2 ou 3 plantas básicas, como canela, cúrcuma e moringa. São fáceis de encontrar e oferecem excelente custo-benefício. E atenção, leia sempre os rótulos. Produtos de qualidade informam a concentração dos ingredientes ativos. A melhor abordagem é começar de forma gradual. Escolha 1 ou 2 plantas que sejam mais acessíveis e que façam sentido para o seu objetivo, como controle glicêmico ou perda de peso. Use consistentemente por 2 a 3 semanas. Observe os efeitos e só então adicione outras. Sempre tome os extratos 30 minutos antes das refeições para garantir uma melhor absorção. Monitore como você se sente e, se possível, faça exames de sangue após 6 a 8 semanas para avaliar os resultados com clareza. Acredite, a consistência é mais importante do que a perfeição. E essas plantas funcionam ainda melhor quando combinadas com uma dieta equilibrada e atividade física regular. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo mundo da medicina natural. E eu quero refletir com você. Enquanto você assistia a este vídeo, centenas de pessoas estavam gastando fortunas em medicamentos que apenas mascaram os sintomas, sem tratar a raiz do problema. Mas agora você tem em mãos informações que podem salvar sua vida. Conhece 10 plantas que a ciência comprova ser eficazes contra diabetes, colesterol alto e gordura abdominal. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente fechar esse vídeo e continuar como antes, esperando que os problemas se resolvam sozinhos? Ou vai tomar uma atitude e começar a usar essas plantas hoje mesmo? Eu sei que mudar é difícil, mas pense bem, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar colhendo os mesmos resultados. E se os seus exames estão alterados, esses resultados podem ser perigosos. Então eu te desafio: escolher 2 plantas desta lista e usar por 30 dias. Monitore seus resultados e compartilhe nossos comentários como foi sua experiência.